Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, você está preparado para mais um capítulo da nossa série Perguntas e Respostas? Pois no final do vídeo vocês deixam aqui as novas perguntas para a gente continuar fazendo essa nossa série. Tá bom? Mas vamos lá para a nossa série então, para o nosso capítulo. Roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Então vocês estão vendo aí, estão acompanhando a minha série Perguntas e Respostas, né? As perguntas que vocês me deixam lá no Facebook. Facebook já passamos de 880 mil pessoas acompanhando lá o nosso canal. Aqui no YouTube já chegamos em 270 mil pessoas. Para quem não me segue lá no Instagram que tem 85 mil pessoas, hein? Então você que me segue aqui no YouTube e no Facebook, eu quero que você me siga lá no Instagram também. Você vai digitar dr de doutor, dr.iano. E aí você vai me achar lá para poder fazer a inscrição lá no meu Instagram também, tá? Mas vamos lá para mais um capítulo da nossa série. Lucivânia Nunes perguntando: doutor, já fiz exame de esforço, que é o teste ergométrico, e Holter de 24 horas. O médico não soube explicar o porquê eu sinto muita fadiga ao pedalar. A falta de ar é muito grande, que tenho que parar ou diminuir o ritmo do pedal. O que devo fazer? Bom, aqui está bem claro e fácil, né? Você tem que voltar lá no seu cardiologista, né? Mas se você fez o teste ergométrico e foi um exame eficaz e não deu nenhuma alteração, a gente já pode ficar mais tranquilo. Então, o que você deve fazer ali é reduzir. A hora que você vê que você está ficando muito cansado ao pedalar, porque pedalar exige um grande esforço físico, principalmente quando você está em subida, está subindo lá um morro ou uma subida na estrada, o fôlego tem que estar bom, porque o exercício é de alta intensidade, né? Mas se você está passando mal, você tem que voltar no seu cardiologista. Ele tem que te orientar e às vezes até programar um tipo de esforço para que você possa se adaptar ao exercício, né? E se você faz um exercício além da conta ali, com certeza teu coração ele vai gritar. Então volte ao seu cardiologista, ele vai ver se está tudo bem e vai te orientar da forma que deve ser feito. Tá bom? Combinado? Então volte ao seu cardiologista. João Carlos perguntando: eu tive arritmia com 18 anos, Wolff Parkinson White, fiz ablação. Preciso ficar atento e preocupado? Bom, João, agora você não falou a tua idade agora, né? Mas o Wolff Parkinson White é uma arritmia perigosa, né? Wolff Parkinson é quando o paciente nasce com uma via acessória, que a gente chama de feixe de Kent. E aí, ao invés da condução elétrica descer pela via normal, ele desce por essa via anômala, que é o feixe de Kent. E em casos dessa anomalia, o paciente pode ter arritmias graves. Então, muitas vezes pode ser indicada a ablação, que é o que você fez. E ainda bem que na grande maioria dos casos de Wolff Parkinson White, a ablação ela é curativa. Então, se você fez a ablação, é muito pouco provável que essa arritmia volte a ocorrer. A taxa de cura é muito alta e tem cada vez sido mais melhor o procedimento, estando hoje próximo a 100% de eficácia o procedimento de ablação. Mas é claro, o médico lá que te fez a ablação, ele deve manter o acompanhamento clínico. Você tem que ir lá, ele vai perguntar se você tem sintoma. Porventura, ou num momento ou outro, ele pode pedir um novo Holter, enfim. Mas é importante manter o acompanhamento. Mas na grande maioria dos casos, o Wolff Parkinson White, no Wolff Parkinson White, a ablação ela é curativa, tá bom? Combinado? Eduardo de Melo Basile perguntando: boa tarde, doutor Iano. Como vai o senhor? Tudo bem? Me chamo Eduardo, tenho 58 anos e moro em Fortaleza, Ceará. Tive Covid e pelo laudo que me passaram, tive o pulmão atingido em 25%. E como já possuo hipertensão arterial, o que o senhor me recomendaria fazer nesse caso? Pois tive falta de ar quando adquiri o vírus e como tenho pressão alta, o que o senhor me aconselharia? Obrigado. Eduardo,
não só hipertenso, mas todo paciente que teve COVID, escuta bem isso aqui, ó. Todo paciente que teve COVID, sendo as formas leves ou as formas graves, ele deve passar ou deveria passar com o cardiologista depois, né? A recomendação é essa. Porque existem até casos leves em que o pulmão não foi acometido, em que a gente vê que o paciente pode ter ficado com uma sequela no coração, né? Então essa investigação para a gente ver se não ficou com nenhuma sequela cardíaca, ela deve ser feita, tá? Então todo paciente que teve COVID, independente se já tem uma doença do coração, independente se tem hipertensão, diabetes, colesterol elevado, ele deve depois passar por uma consulta no cardiologista, tá? Então se você teve COVID e não foi no seu cardiologista ainda, assim que possível você retorne em consulta, tá? Tem muitas pessoas, Eduardo, que, por exemplo, descompensaram a pressão depois do COVID. Tem gente que ficou com a pressão baixa demais, e aí a gente teve que reduzir a dose das medicações. Já teve pessoas em que a pressão foi lá para o teto. Então tem casos e casos. É interessante também a avaliação para a gente poder, muitas vezes, remanejar a dose do remédio do paciente. Se a pressão está alta demais, às vezes associar algum outro medicamento. Ou se a pressão, porventura, está baixa demais, reduzir a dose das medicações. Então você deve passar lá com o seu cardiologista para ele poder te examinar e te orientar adequadamente, tá? E ainda bem, né? Você teve o pulmão 25% acometido e recuperou bem. Fico feliz que você tenha se recuperado, tá? Aparecida Josefa. Que Deus te abençoe, doutor. Sou fumante há muitos anos e não consigo parar. O que eu faço? Aparecida, eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso. Eu posso deixar até aqui no card, falando sobre as dicas para você conseguir parar de fumar. Então você vai assistir esse vídeo em que eu dou todas as dicas para parar de fumar. E se nada disso funcionar, você vai procurar um médico, porque hoje existem tratamentos extremamente eficazes para parar de fumar, tá? Através de tratamento medicamentoso. Então, já está comprovado isso. Se eu chego para o paciente, você tem que parar de fumar. Sabe qual que é a chance dele parar de fumar? 1%. 1%. Já se eu instituo um tratamento, existem medicamentos hoje que são antagonistas ali dos receptores de nicotina no cérebro. É interessante, né? A gente nasceu com receptor de nicotina no cérebro. Então, o ser humano ele adora nicotina, adora o cigarro. É difícil isso aí. Então, tem medicamentos que são antagonistas dos receptores de nicotina. Tem medicamentos que ajudam a tirar essa ansiedade por fumar. Tem adesivos de nicotina que ajudam a aliviar aquela vontade, aquela fissura em fumar. Então, quando o médico institui o tratamento adequado, a taxa de sucesso, a eficácia do tratamento, ele pode ir de 1% para 70%. Então, procure um bom cardiologista, aquele que saiba, ou um médico mesmo, um pneumologista, que saiba tratar bem essa questão do tabagismo, que ele vai saber resolver isso para você e vai te ajudar e você vai conseguir parar de fumar. Porque tem que parar de fumar, pessoal. Esse negócio de fumar é difícil, é difícil. Eu sei, pessoal, eu posso falar por mim, eu fumei 6 anos. Eu fumei do primeiro ao último ano de faculdade, vocês acreditam? Fumei minha faculdade inteira. E eu parei de fumar com tratamento medicamentoso. Chegou no 6º ano, falei, vou virar médico, né? Não dá para fumar. Tive que parar e parei na marra, tá? Então eu fumei, não fumava muito não. Esse negócio também, mas eu fumo 3 cigarros por dia. É mais ou menos o que eu fumava mesmo. 2, 3 cigarros por dia, tinha dia que eu nem fumava. Mas enfim, não interessa, fumava. E tem gente que chega lá, fuma um cigarro por dia, não interessa, é fumante também, é tabagista. Mas dá para parar de fumar, é só ter força de vontade e procurar ajuda médica. A ajuda médica é fundamental para quem está tentando parar sozinho e não está conseguindo. Você vai conseguir, depois você me fala, tá? Tem muita gente que viu aquele vídeo meu e conseguiu parar de fumar. Depois você leu lá os comentários. Muita gente que viu o meu vídeo de como parar de fumar e conseguiu parar de fumar só assistindo lá o meu vídeo. Então depois você assiste lá que vai valer a pena. Vamos lá. Leuda Aparecida perguntando. Oi, doutor, tenho arritmia e doença de Chagas. Não consigo me esforçar que sinto falta de ar. O que eu faço para melhorar? Então, Leuda, se você tem doença de Chagas, existem aqueles Chagas que afetam o coração, existe o Chagas que afeta a parte gastrointestinal, então gente que evolui, por exemplo, com o aumento do esôfago, que é o megaesôfago, e tem aquele Chagas que não acomete nada.
Então, primeira coisa, o teu cardiologista falou, essas arritmias que você está tendo está relacionada à doença de Chagas. Essa doença de Chagas está fazendo piorar a função do teu coração. Porque se essa doença de Chagas realmente estiver piorando a função do teu coração, existem tratamentos eficazes para evitar a evolução da insuficiência cardíaca. Então precisa ver, será que essa falta de ar é decorrente realmente de coração fraco? A doença de Chagas está enfraquecendo o coração? Será que você está tomando todas as medicações que o chagásico deve tomar para evitar a insuficiência cardíaca? Será que você já tem insuficiência cardíaca e não está tomando as medicações adequadas? Então tudo isso você tem que ver com o seu médico. Então o que você tem que fazer? É voltar lá no seu cardiologista. Voltando ao seu cardiologista e relatando esses sintomas, ele vai poder te avaliar direitinho e ver se você está bem medicado ou não, tá? Então é isso que você vai fazer. Tá ok? Então, pessoal, mais uma vez vou ficando por aqui. Compartilhem o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, dê o like. Comentem aqui embaixo as perguntas, os questionamentos que eu vou responder para vocês. Para quem não sabe ainda, pessoal, eu tenho meu canal do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo também, porque é no canal do Telegram, todas as quartas-feiras, das 17h15 às 17h30, eu respondo todas as perguntas. Lá já somos mais de 3.000 pessoas ali acompanhando todas as quartas-feiras o meu Telegram, tá? Mas podem deixar aqui as perguntas que eu vou selecioná-las para poder continuar a nossa série Perguntas e Respostas. Tá ok então, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.